Confirmou-se aquilo que nós tínhamos antecipado. O Partido Socialista não tem vontade política de baixar o IRS em 2023. O Partido Socialista não tem vontade política de implementar uma taxa máxima de IRS de 15% para os jovens até 35 anos. O Partido Socialista não tem vontade política de estabelecer na lei o critério de atualização dos escalões de IRS em função da taxa de inflação. O Partido Socialista não quer isentar de impostos e contribuições prémios de desempenho, de produtividade, que nós estimamos pudessem corresponder até 6% do vencimento anual, que é mais ou menos um vencimento, um 15º vencimento. Portanto, é caso para dizer que o Partido Socialista continua na sua voragem de cobrador implacável de impostos, a retirar recursos às pessoas, às famílias, às empresas, às instituições, porventura, remetendo para o orçamento do Estado, medidas um pouco mais populares para lançar a campanha eleitoral. É lamentável que um partido que governa Portugal há 8 anos, que governou mais de 21 dos últimos 28 anos, tenha como desígnio de desenvolvimento do país castigar as pessoas, as famílias e as empresas com impostos. Já que estamos a falar de impostos, houve algum desacerto entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças sobre a questão dos impostos no ordenado mínimo. O que é que tem a dizer sobre isso? A vontade do Partido Socialista é tanta de cobrar impostos que o Ministro das Finanças antecipou a possibilidade de cobrar IRS a quem ganha o ordenado mínimo, coisa que o Primeiro-Ministro terá ontem desmentido no debate. Eu vejo aqui dois sinais. O sinal da vontade de cobrar ainda mais impostos, por um lado, e o sinal da descoordenação entre dois membros do Governo absolutamente centrais e cruciais da atividade governativa, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças. Houve quem interpretasse essa questão como uma espécie de correção do tiro para o ano que vem, mas que nos anos seguintes pudesse haver mesmo esse lugar a pagamento de IRS por parte de quem ganha o salário mínimo nacional. Ficou esclarecido com a justificação? Eu não quero sequer acreditar que a palavra do Primeiro-Ministro ontem expressa no debate não tenha validade enquanto este mandato durar. Se o Partido Socialista quiser propor para novos mandatos e na próxima campanha eleitoral um aumento maior do IRS e a aplicação a esses níveis de rendimento, os portugueses julgarão, mas pelo menos por agora temos que acreditar na palavra dele, visto que ele contrariou aquilo que tinha sido anunciado pelo Ministro das Finanças. Mas o ponto aqui é só um. Este Governo, este Primeiro-Ministro, este Partido Socialista não descansam na sua vontade de pôr em prática um verdadeiro assalto fiscal em Portugal, a todos os níveis, ao nível dos impostos sobre o rendimento das pessoas, e por isso chumbaram as propostas do IRS, ao nível dos impostos sobre as empresas, e por isso têm chumbado a nossa proposta de baixa transversal do IRC, ao nível dos impostos indiretos, e por isso têm chumbado também as nossas propostas de diminuição da taxa do IVA. É de facto um governo que vive e sobrevive não a criar riqueza, não a criar crescimento económico que gere ele próprio mais receita fiscal, mas vive e sobrevive a cobrar pura e simplesmente mais impostos e a engavetar investimentos e, portanto, a apresentar contas certas por dois fatores que penalizam muito a vida das pessoas. Impostos máximos, serviços mínimos. Cobrar tudo aquilo que se pode cobrar e mais ainda e oferecer serviços públicos na saúde, na educação, na habitação, na cultura, no desporto, cada vez com menos qualidade e também na área da mobilidade e dos transportes, onde os investimentos estão todos na gaveta há 8 anos a esta parte. O que é que quis falar connosco aqui nesta estação de Caminho de Ferro? Quis falar convosco porque tenho falado com todo o gosto noutros cenários. Já estivemos numa escola, já estivemos junto de agricultores e de produtores agrícolas e temos escolhido, enfim, diversificar também as áreas, não só de contacto com as pessoas, mas também, naturalmente, através desses contactos, podermos falar com o país, no caso concreto sobre a mobilidade. Há grandes e graves problemas de mobilidade, quer do ponto de vista ferroviário, quer do ponto de vista rodoviário. Aquilo que tem acontecido em Portugal é, pura e simplesmente,
uma inexistência de investimento. E se pudermos já agora acrescentar, também não temos, do ponto de vista aeroportuário, uma nova infraestrutura, o aeroporto de Lisboa, porque durante 7 anos o governo do Partido Socialista, com este Primeiro-Ministro, não resolveu esse assunto e só está em marcha neste momento uma solução preparatória de uma decisão, porque o PSD deu, do meu ponto de vista, responsavelmente, o seu contributo ao país para ajudar um governo inoperante, um governo incompetente, a ultrapassar um bloqueio no qual tinha caído. Mas para a semana haverá uma decisão também sobre a privatização da TAP. O Primeiro-Ministro anunciou ontem que o enquadramento dessa privatização há de ser decidido no Conselho de Ministros da semana que vem. Que enquadramento é que espera a que saia desse Conselho de Ministros e se tem alguma posição sobre que percentagem da TAP é que deve ser privada, se a totalidade, se uma pequena parte apenas? A minha posição é conhecida há mais de 10 anos. Eu sou daqueles que pensou sempre o mesmo. Eu não me chamo António Costa, eu chamo Luís Filipe Montenegro Cardoso de Moraes Esteves. Eu há 10 anos que defendo a privatização integral do capital da Companhia Aérea Portuguesa. Esse processo iniciou-se, eu ainda estava no Parlamento a exercer funções de líder parlamentar, numa primeira fase privatizando a maioria do capital e tendo como objetivo atingir exatamente a totalidade do capital. Ora, o Dr. António Costa é que anda a mudar de opinião consoante os anos e as circunstâncias. Ele já foi contra a privatização, ele nacionalizou, primeiro uma parte do capital, depois a totalidade do capital, depois pôs a hipótese de privatizar uma parte, agora põe a hipótese de privatizar tudo. O Dr. António Costa anda aos zigue-zagues completos para a frente e para trás. De facto, olha, ele anda, sabe, a fazer o quê? A ver os comboios passar. Ele, literalmente, cometeu um crime político e económico ao ter andado a brincar com o capital da TAP, ao obrigar os contribuintes portugueses a injetar mais de 3 mil milhões de euros na companhia e agora eu estou à espera de saber qual é a solução que o Governo vai apresentar, mas até agora tem havido muito pouca transparência, porque todas as perguntas que nós formulamos no Parlamento ao Ministro das Infraestruturas, todas as perguntas que são formuladas ao Governo são sempre respondidas delegando para e diferindo para um momento posterior uma resposta. Agora é para a próxima semana. Mas nós não sabemos exatamente qual é a solução final, qual é o caderno de encargos, quais serão os critérios que o Governo apresentará para poder privatizar parte ou a totalidade do capital. Portanto, aguardaremos para depois darmos a nossa opinião, mas quanto ao PSD não há dúvidas. Pensamos exatamente o mesmo que pensávamos há 10 anos atrás. O capital da TAP devia ter sido privatizado na sua totalidade, na sequência do processo que se iniciou em 2015, não fora esta irresponsabilidade, este crime político que o Dr. António Costa e o Partido Socialista cometeram e que, infelizmente, teve um custo de mais de 3 mil milhões de euros. E nesta fase aceita que essa privatização possa acontecer sem o reembolso desses mais de 3 mil milhões de euros? Não, o desejável é que o Estado possa recuperar todo o montante da injeção de capital que fez. Se me pergunta se eu acredito, tenho muitas dúvidas, mas veremos qual é a solução que o Governo vai apresentar. Agora, há uma questão aqui que é de responsabilidade política. Só estamos hoje nesta situação porque em 2016, inopinadamente, o Partido Socialista fez o contrário daquilo que defende agora. E o Sr. Primeiro-Ministro nunca teve a hombridade de dizer ao país: eu mudei de ideias, eu falhei naquilo que era a minha posição, eu peço desculpa por isso. É isso que se exige ao Primeiro-Ministro no caso da TAP, porque o preço que nós pagamos pela aventura em que ele e os ex-ministros das infraestruturas e o atual nos encaminharam, o preço é um preço demasiado alto. Esperemos que pelo menos uma grande parte desse preço possa ser ainda assim recuperado com o valor que venha a estar em cima da mesa na proposta que vier a ser escolhida. Já que estamos a falar de aviões, por Santarém falaram-lhe de aeroporto? Já temos abordado essa temática aqui ou acolá, não de uma forma muito formal, mas sobretudo aquilo que os agentes económicos também aqui nesta região me têm transmitido é a necessidade de haver uma decisão e de, por uma vez, possa ser decidida uma localização.
E a verdade, volto a repetir, é que este Governo não está em funções há 8 dias, está em funções há 8 anos e em 8 anos não foi capaz de decidir e também aí, já agora, nós tínhamos deixado a decisão tomada em 2015. Não é demasiado longe de Lisboa, Santarém? Depende, enfim, do destinatário da pergunta. Sabemos que o membro do Governo que tutela esta área acha que sim. Eu aquilo que posso dizer é que respeito em absoluto o trabalho que a Comissão Independente está a desenvolver e não vou contaminar esse trabalho com a emissão de qualquer opinião, visto que a minha decisão sobre esse assunto será tomada precisamente depois do estudo que foi encomendado nos ser apresentado e lamento profundamente que haja no Governo, membros do Governo que achem que uma determinada localização fica muito longe e outros que achem que essa localização é ideal. Mais uma vez há uma descoordenação dentro do Governo, mas há sobretudo uma falta de respeito por aquilo que são as decisões que o próprio Governo tomou. Se o Governo decidiu pedir um estudo, deve aguardar os resultados desse estudo.